Quarta parte, galera, do nosso curso de modelagem 3D no Blender. Nesse vídeo, galera, como eu falei na aula anterior, o nosso foco e objetivo é texturizar essa malha e dar a ela vida. Não faço ideia se esse vídeo será mega longo, mas tenho certeza que valerá a pena. Já de cara, lembro a vocês que estarei usando o renderizador Cycles, por isso já fiquem preparados. E para você que é novo aqui no canal e não sabe do que se trata, recomendo que você entre nos links abaixo para entender tudo. E não deixe de dar sua inscrição nesse canal incrível de modelagem 3D. Eu sou Ednilson, vamos à nossa aula. Para darmos aqui a forma final aqui a esse nosso pequeno render, o que eu vou fazer agora, com todas as partes já configuradas, é simples. Eu vou puxar essa parte da timeline para cima, assim como vocês podem ver, até mais ou menos no meio, dependendo do seu gosto, assim. Então vou pressionar essa roda do mouse para diminuir e aumentar a escala, como vocês podem ver. Eu vou diminuir até aqui na visão da câmera, assim, para ter uma visão pequena do nosso render. Então o que eu vou fazer agora? Vou texturizar aqui a nossa malha. Lembrando, galera, que eu irei usar apenas uma textura, ou necessariamente duas texturas externas, e o resto será necessariamente a texturização do Blender. Estarei usando aqui o Node Editor, assim, como vocês podem ver, Node Editor aqui. Para aquele que nunca usou o Node Editor, se prepara, pois é uma lição bem simples de como usar essa função do Blender. Então, logo de cara, quando você abre o Node Editor, existe sempre de cara uma função chamada New, essa parte aqui. Então, como é que você pode usar essa base aqui? É simples, seleciona aqui a parte que você quer texturizar. Então, necessariamente, estarei usando aqui, estarei selecionando uma parte, estarei selecionando essa nossa janela aqui, galera, aqui. Com a nossa janela selecionada, virei até aqui no New, assim. Já de cara, vocês podem ver que já mudou de cor aqui. É o branco básico, representado aqui pelo nosso Solid Mode aqui. Como vocês podem ver, na visão material está tudo completamente branco. Então, voltando aqui para a visão sólida, assim, virei até aqui, vou selecionar essa parte aqui chamada Diffuse aqui, com o botão esquerdo do mouse, como vocês podem ver. Na seleção, galera, vocês podem ver que selecionaram, pois há uma diferença de cores, assim, é fácil de contemplar, assim. Então, uma vez que selecionei o Diffuse BSDF, vou dar um X, assim, para apagar. Virei até aqui no Add, aqui, para ativar aqui o Shader. Para aquele que necessariamente não encontrou essa parte simples, é só colocar o mouse no centro dessa parte aqui e pressionar Shift A, assim, para aparecer o Shader. Basicamente é a mesma função que você usa para acionar aqui as suas, como é que vou dizer, as suas malhas. Então, dando um Shift A, Shader, virei até aqui no shader chamado Principled, aqui, Principled BSDF, aqui, comumente chamado de Principal Shader, assim. E vou ligar essa base aqui, como vocês podem ver. Com essa base toda ligada, virei até aqui na visão de material, aqui. E vou necessariamente apagar essa lâmpada natural aqui que já vinha quando nós ativamos a nossa malha, assim. Voltarei para a visão da câmera, assim, como vocês podem ver. Vou selecionar a nossa grade. Tanto que se eu altero a cor aqui, vocês podem notar que também a cor é alterada. Então, como eu disse, de fora trarei uma textura para podermos texturizar essa base aqui. A textura que eu ia levar, galera, é essa textura, como vocês podem ver, uma textura de uma madeira, assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar nessa textura aqui e vou puxar ela até mais ou menos aqui, para que apareça essa base aqui, e vou conectar aqui, assim. Só por fazer isso, visto que a textura é castanha, galera, só por dar esse efeito aqui, vocês podem notar que ele já mudou de cor aqui para uma configuração castanha. Porém, nossa textura ela não foi adicionada, galera. Então, o que eu vou fazer agora? Vou entrar no Edit Mode, assim, pressionando o Tab. Vou pressionar o A duas vezes, assim, vocês podem ver. E vou pressionar o U, assim, e virei até aqui no Unwrap, assim. Fazendo isso, vocês já podem notar que a nossa madeira foi projetada aqui, como vocês podem ver, assim. Então, virei até aqui, nessa nossa malha de baixo, assim. Deixa eu entrar no Solid Mode, vocês verem que foi selecionada, assim. Então, o que eu vou fazer agora? Virei até aqui, nos modificadores, e lembram desse nosso modificador Solidify? Eu irei aplicar ele assim. Uma vez aplicado, se eu entro no Edit Mode, ele já é uma malha assim complexa em si, desse jeito. Então, o que eu vou fazer agora? Virei até aqui, uma vez que selecionei essa base aqui, eu virei até aqui no New, assim, para adicionar essa textura, como vocês podem ver. Porém, o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar no Edit Mode,
Vou selecionar essa parte aqui, e todo esse chão aqui, desse jeito, assim. E virei até aqui na lateral do Blender, nessa parte aqui, texturas aqui. E virei até aqui no mais, assim. E ligarei aqui no Assign, assim. E virei até no New, assim. De modo que uma única malha seja possível colocarmos duas texturas. Então quando eu apago o Diffuse, vocês podem notar que a parte de cima está toda preta, assim. Então, voltando nessa base aqui, vou adicionar o Shader Principal aqui, assim. E vou ligar aqui. E vou trazer uma outra textura, galera, para podermos colorir a parte de baixo. Como vocês podem ver, vou trazer uma outra textura. Assim, deixa eu ver, é essa textura aqui. Então vou puxar ela até aqui embaixo, assim, e vou ligar ela aqui. Como vocês podem ver, os efeitos claros, como ela é castanha, também essa parte ficará castanha. Eu vou entrar no Edit Mode, vou pressionar U com a parte selecionada para dar um wrap, assim. Necessariamente o nosso chão saiu, assim. Então, selecionando essa parte aqui, galera, vou entrar no Edit Mode e virei até aqui nessa parte da lateral aqui, como vocês estão vendo, e selecionar esse nosso material branco, assim, como vocês podem ver. O que eu vou fazer agora, galera, é simples, vou adicionar uma textura, e a nossa textura, galera, será essa. Eu vou puxar ela até aqui dentro, assim, e vou apagar o Diffuse, assim, e vou apagar aqui o Diffuse, e vou adicionar aqui o Shader Principal, assim, e vou interligar essas bases já aqui, desse jeito. Como vocês podem ver, como aquela textura possui uma cor assim, sempre será dessa maneira. Então pressionarei A duas vezes, assim, para selecionar tudo. Porém, virei até aqui e vou desselecionar esse nosso chão. Como é que eu faço isso? Vou pressionar Shift e vou selecionar o chão que eu quero desselecionar, assim. Pois aqui já possui uma textura, para não ocorrerem falhas, assim. Com toda a outra parte selecionada, vou pressionar U e um wrap, assim. Porém, dando o wrap, vocês podem ver que a nossa malha ela ficou com falhas abomináveis, assim. Então, vou entrar no Edit Mode, vou pressionar U de novo e virei até aqui no Reset, aqui, Reset. E vocês podem ver que a nossa textura ela foi necessariamente bem colocada, assim. Então, virei até aqui nessa parte aqui e vou dar um New nessa nossa esteira. Eu vou apagar aqui o Diffuse e ativar aqui o Shader Principal. Sim, colocarei aqui. Depois daí eu vou dar uma cor acastanhada. É uma questão de procurarmos aqui uma configuração certa. Assim. Depois vou diminuir um pouco o brilho. Mais ou menos já assim. Já fica. Então o que eu vou fazer agora? Vou selecionar essas três almofadas. Vou dar um X e vou apagar elas assim. Com essa almofada aqui nós já temos aquele smooth. Vou adicionar uma nova textura e apagar os diffuse e ativar o shader principal, assim. Vocês podem ver desse jeito. Eu vou entrar no Edit Mode, vou dar um duplo A e vou fazer um U para dar um wrap, assim. Depois daí eu vou trazer, galera, uma textura muito interessante, uma textura de pele, assim. Opa, deixa eu ver essa textura. E vou puxar ela até aqui dentro. E vou posicionar aqui. Como vocês podem ver. Depois daí eu vou dar um wrap, um cube projection, assim. E já tem aquela forma interessante, assim. Entrar na zona da câmera, assim. Depois daí o que eu vou fazer? Vou dar um Shift A e vou duplicar essa nossa malha aqui. Vou pressionar 5, 7. Vou posicionar essa nossa malha corretamente aqui. Depois pressionarei o Shift e selecionar esse aqui. Darei um Shift D para duplicar. Vou clicar outro mouse para soltar. E vou dar um RZ 90 graus, assim, para rotacionar em 90 graus. Vocês podem notar que a nossa malha ela está aqui. Depois o que eu vou fazer? Entrar na visão da câmera, vou selecionar esse nosso chão, não necessariamente esse nosso mega plane aqui. Vou entrar na visão da câmera, pressionando 0. Adicionarei aqui uma cor
apagar o diffuse, shader principled, assim, puxar essa base até aqui. Vou colocar uma cor acastanhada aqui. Lembrando que podem copiar esses valores que estão aqui para atingir a exata cor do background, assim. Com essa simples ação, galera, você já está atingindo necessariamente o seu render, como eu disse. E o nosso vídeo está nos 10 minutos, assim. Então, o que nós iremos fazer a partir de agora? Agora temos que adicionar lâmpadas. Então, vou selecionar essa base, vou adicionar uma lâmpada do tipo point, assim, pressionando Shift A. E vou puxar essa lâmpada até aqui, no centro. E então puxarei ela até aqui em cima, aqui. E vou dar um 0 novamente. Vou dar um Shift D naquela lâmpada. Vou dar um RX 90 graus, assim. E puxarei ela para trás, assim. Depois para baixo, assim. Depois vou dar um Shift D. Um RZ 90 graus, assim. Puxarei ela até aqui. E vou puxar até aqui no centro, assim. Para todas as lâmpadas convergirem nesse centro, aqui. Depois de fazer isso, vamos entrar na versão 0. E vamos necessariamente renderizar aqui o nosso render. E para renderizar, como vocês sabem, só temos que entrar aqui no render. E vir até aqui no render image F12, aqui. Ou podemos necessariamente só clicar aqui no centro do mouse e pressionar F12 para podermos renderizar. Então, galera, nossa renderização começa exatamente agora. Render finalizado, galera. Como vocês podem notar, o nosso render ficou incrível aqui na renderização. Porém, vocês podem notar que ainda temos aqui umas necessariamente 3 ou 4 falhas, que são falhas simples de serem resolvidas. É só entrar aqui e vir na 3D View, assim, e selecionar essa nossa primeira câmera, vir até aqui e apagar o Cast Shadow, aqui, vir até aqui, galera, também, e vir até aqui nas configurações, vir até no Cast Shadow aqui, e apagar isso da parte dessa parte aqui da seleção da lâmpada, assim. E vamos deixar necessariamente essa nossa lâmpada de cima com a nossa, gerando a nossa sombra. Então, necessariamente para eliminar aqueles erros que nós vimos aqui nas laterais, é só necessariamente distanciar aqui as nossas lâmpadas, necessariamente assim. Quanto maior a distância, maior é a produção maior é a fraqueza necessariamente o poder de alcance da lâmpada. Mas isso não é nenhum problema, porque quando você seleciona a lâmpada e vem até aqui no color, ou aqui nessa parte está escrito strange, aqui, necessariamente na potência da lâmpada, você pode aumentar para 200, 300, 500, ao seu alcance ou ao seu gosto. Essa foi a nossa aula, galera. Como eu disse, peço que você se inscreva no canal, pois esse foi um conteúdo bem raiz que eu te ofereci, um conteúdo do zero ao render, onde você aprendeu todos os conceitos necessários, todos os processos de produção necessariamente de um modelo 3D. Por isso eu peço que você se inscreva no canal, para que necessariamente você ajude aqui o canal a atingir os 10 mil inscritos, que é o objetivo final dessa nossa aula. Eu sou Ednilson, o Blenderano, vamos até a nossa próxima aula, que são as considerações finais.